forma mais simples de você perguntar quanto custa, normalmente a gente vai utilizar how much is. E por que eu coloquei um espaço aqui? Porque a gente vai utilizar o artigo o. Olha só que importante, gente. Então, quando eu digo how much is the, eu estou querendo dizer quanto custa o, e eu vou colocar um substantivo aqui, por exemplo, ó, how much is the book, ok? How much is the book? Quanto custa o livro? Lembrando que isso aqui é uma pergunta, né? Então, se eu quiser utilizar, fazer essa frase perguntando quanto custa, lembrando, eu vou precisar utilizar o is, nesse caso aqui, para substantivos no singular. Isso é muito importante. Então, olha só, how much is the book? Só tem um, tá? Porque se tiver dois, eu vou precisar utilizar how much are, eu vou manter o artigo the, porém, eu vou colocar o substantivo no plural. Então, vamos aqui comigo novamente. How much is the book? Quanto custa o livro? How much are the books? Então, eu vou utilizar o verbo to be are, porque o verbo to be are, na verdade, ele significa são, seria a tradução mais próxima ali, mas não se esqueça, a gente pode traduzir como quanto custam os livros, na verdade, né? How much is the book? How much are the books? E tem algumas palavras importantes aqui que eu coloquei aqui embaixo, que a gente vai chamá-las de artigos, tá? Que é a, an e the. Gente, isso é assunto para uma aula completa, tá? Mas eu vou passar rapidamente por elas aqui, só para você entender o que elas significam, tá? A e an, eles significam um ou uma, tá? Quer dizer que um significa um e o outro significa uma? Não, os dois significam um ou uma, já vou explicar o porquê. E o the é o, os, a, as. O que eu quero dizer com isso? Por que elas são palavras importantes? Porque elas vão vir após o verbo to be. Olha só, how much is the book? Quanto custa o livro? How much are the books? Lembrando que o artigo the também pode ser os, né? Ele vai para o plural também e ele não altera nada na forma de escrita deles. Vamos supor que eu queira saber quanto custa as maçãs. How much are the apples? E aí eu vou utilizar o artigo da mesma forma. Vou dar um exemplo aqui de como que a gente utiliza esses artigos com substantivos. Olha só. Então olha que interessante, gente. The book significa o livro. The books, os livros, né? A book, um livro. Não quer dizer que é one book, tá? É o artigo, um livro. Agora, o an, eu vou utilizar quando a próxima palavrinha começar com uma vogal. Então, repara que aqui é a, né? Apple. Eu vou utilizar an apple. Eu quase junto elas. Na verdade, é com palavras que têm sons de vogal, tá? Mas vamos facilitar dessa forma aqui. Começou com uma vogal, vou utilizar an. Ou seja, se eu quisesse saber quanto custa uma maçã, how much is an apple? Quanto custa uma maçã? Ok? Olha que simples, você já sabe perguntar quanto custa alguma coisa. How much is, how much are, e aí o substantivo que vem na sequência, ok? Vamos praticar alguns exercícios aqui agora, vou colocar na lousa e eu quero que você me ajude. Então presta bastante atenção, pega seu caderno para fazer as anotações também. Let's go! Muito bem, então dando continuidade, do not forget, não se esqueça. Eu coloquei algumas outras formas de você apontar, né? Esses são os famosos demonstratives, né? Para você apontar quanto que você quer saber o preço de algo que está próximo ou longe de você, se é uma coisa só ou mais de uma coisa. Vou dar um exemplo em português, né? Vamos supor que você esteja do outro lado do balcão e quer saber quanto custa aquela mochila vermelha, né? Ou algo do tipo. Você vai ter que dizer aquela, essa, esses. Enfim, vou colocar aqui na lousa para facilitar para vocês. Isso é um vocabulário muito importante. Então, olha só. Como que eu digo esse em inglês? This. Muito cuidado, tá? Ó, this é esse. Esses. These. Essa é a pronúncia, tá? Ó, these. Aquele. That. Ok? Muito importante. E o último aqui, que é no plural. Those. Vamos retomar aqui a pronúncia. This. These, that, those. Uma dica essencial. Agora é o momento de melhorar essa sua pronúncia. Por quê? Repara que o primeiro eu vou pronunciar como se esse I aqui fosse um E. Olha que interessante, né? This, ok? E esse E aqui da de baixo é como se fosse um I. Então olha só como que fica. These, alright? Toma muito cuidado, na verdade. Porque E em inglês, a letra E em inglês se pronuncia I. E aqui eu coloquei como que se você responde os preços, né? Caso alguém pergunte para você, quanto custa tal coisa? How much is the book? Quanto custa o livro? It is
$7, por exemplo, ou it's $7, qualquer um dos dois, tá? Lembrando que it é ele é, então vamos supor que eu esteja respondendo sobre o livro, né? Ele é $7, it is $7, ok? Vamos fazer esse exercise aqui comigo então, vamos lá. Então aqui a gente vai falar sobre prices, né? E eu vou pedir ajuda para você me ajudar a colocar qual é o verbo to be correto que eu vou utilizar. Olha só, how much, tanana, a backpack. Você se lembra o que é a, né? Lembrando que a é um. Repara que backpack significa mochila, tá no singular também. Então, how much eu vou utilizar o verbo to be is. How much is a backpack? Tradução, quanto custa uma mochila, tá? Eu não estou perguntando quanto custa o numeral uma mochila, apenas uma. Eu estou perguntando quanto custa uma mochila, ok? E aí, lembrando, se eu quiser dar o valor aqui, ó, it is $50, vamos supor, é R$50. It is $50, alright? E a de baixo, olha aqui, ó, how much, tanana, these cell phones. Olha a situação que importante, gente, você utilizar o artigo ou então o demonstrativo correto aqui, né? Lembrando que quando eu estou utilizando these, eu pergunto no plural, tem dois ou mais no caso, certo? Ou seja, se a pergunta é no plural, eu preciso necessariamente utilizar are. Então olha como fica. How much are these cell phones? Nesse caso, no contexto, eu estou com mais de um celular na minha mão ou próximo de mim. Esse é o motivo de eu utilizar these, alright? Vamos para de baixo aqui, ó. How much, tanana, that jacket? Outra situação. Porque nesse momento a jaqueta está aquela no caso, né? Aqui poderia ser aquele, poderia ser aquela também. Então, quanto custa aquela jaqueta? Vamos supor que ela esteja longe de mim, né? Então, nesse caso aqui, lembrando que é singular e longe, eu vou utilizar is. How much is that jacket? Ok? E por último, how much, tanana, the gold rings? Olha só que interessante. Eu tenho um plural aqui, rings, que são anéis, né? E eu tenho um adjetivo, que é gold, é de ouro no caso, né? Só que aqui eu tenho um artigo. Lembra desse artigo qual que é? É um artigo definido, né? Só que ele pode servir para singular ou plural. Isso significa que o substantivo aqui, ó, o objeto no caso, ele pode estar no singular, pode estar no plural. Nesse caso, como ele está no plural, eu vou utilizar are. Ok? How much are the gold rings? Quanto custam os anéis de ouro? Lembrando, uma coisa essencial, gente, nunca esqueça disso, tá? Os adjetivos, vou dar exemplos aqui, ó. Beautiful, blue, coisas que qualificam substantivos, nunca podem ir no plural, diferentemente do português, né? Porque em português eu falo assim, mochilas azuis, né? E aí eu posso colocar o adjetivo no plural. Em inglês isso não existe. Olha só, tem bastante gente mandando mensagem para mim, né, no YouTube. Agradeço muito a todos vocês. E se você não está inscrito, não se esqueça de se inscrever. Deixa seu like nesse momento, que eu vou passar uma homework aqui para você agora, tá? Vamos lá. Coloquei 2 exercises aqui, tá? Eles são basicamente exercícios de tradução. Já vou explicá-los para você. Porque se você quiser saber mais, aprender mais inglês, aliás, entrar no nível mesmo de comunicação e começar a conversar em inglês hoje, deixei na descrição desse vídeo especificamente o meu curso que eu abri, que está um preço super barato, muito acessível para você. Clica no link e dá uma olhadinha aí, tá bom? E nesse exercise, basicamente, você vai ter que traduzir, né, quanto custa aquelas camisas amarelas. Olha só, coloquei um adjetivo aqui, né, coloquei um substantivo, repara se está no singular, se está no plural, se o objeto está próximo ou está longe de você, isso é muito importante, tá? E quanto custa o carro preto? Bem simples esses 2 exercises, quero que você comente aqui embaixo para eu ver se você conseguiu aprender mesmo. Assim, eu já vou comentar logo em seguida se teve algum errinho ou não, ou se você mandou bem. Ah, uma coisa muito importante, vou deixar 2 vídeos aqui nesses cards para que você possa acompanhar um conteúdo que é muito similar a esse, quiçá até essencial para que você complemente esse conteúdo e atinja ainda mais rápido o seu nível de comunicação. Então já clica aqui e já assiste esse próximo vídeo. Thank you very much, mates. Bye bye and see you.